E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu deixei lá na caixinha do Instagram e vocês deram dicas, fizeram perguntas, então vamos lá direto ao ponto, né? A primeira eu achei bem interessante. É assim, fala sobre a carência efetiva de um concurseiro. Interessante porque eu passei muito por isso, né? Pra quem não sabe, eu estudei por 2 anos e alguma coisa de forma bem intencionada, né? Porque outras vezes eu tinha estudado, só que não tinha uma constância, não tinha um objetivo claro, então eu estudava para algumas provas e parava, quando não passava, passava 3, 6 meses sem estudar, até um ano, até aparecer uma prova que meus amigos fossem fazer e eu pegava o embalo. Então assim, eu estudei muito sozinha, frequentei cursinho sim, bem no início, assim, bem sem saber muito bem o que eu estava fazendo, mas o ponto é esse. Na maioria do tempo, quem estuda para concurso de verdade, assim, vai perceber que boa parte desse tempo ele é feito de forma solitária. Até porque o seu resultado vai ser cobrado isolado, né? Não adianta você estudar em grupo e achar que aquilo ali é o suficiente, porque não vai ser. O estudo mesmo valendo, que vale a pena, é aquele que é feito individual. O estudo que vai realmente te aprovar é esse que você senta na cadeira, que você quebra a cabeça sozinho, que você desenvolve e aprende a andar sozinho. Muitas pessoas, né, encontram ajuda no cursinho, vão para a biblioteca, estudam em grupo. Isso eu não estou dizendo que isso não é importante, que isso não é bom para o seu crescimento, isso é muito válido, até porque você está inserido naquele meio que vai te ajudar a crescer, são pessoas com o mesmo pensamento, isso vai te ajudar com certeza. Mas o que eu quero te dizer é que isso não é suficiente. Você ir para um cursinho e assistir aula lá com um professor que às vezes mais enrola do que dá aula, não vai te aprovar. Isso pode ajudar. Mas no geral você gasta tempo para chegar lá. Você pega trânsito, tem um intervalo, tem as perguntas idiotas que a galera faz, que você tem que estar esperando o tempo passar para realmente ir para o que interessa. E o estudo feito sozinho é aquele direcionado. Você sabe qual é a tua dificuldade, você sabe qual está sendo o seu calo, então você vai direto ao ponto, né? Você faz as questões, poxa, eu errei essa questão aqui. A questão que você erra não é a mesma questão que seu colega erra ou que ele tem dúvida. A dúvida é sua, então você tem que desenvolver isso. Então, assim, realmente não tem pra onde fugir. O estudo, ele é muito solitário. Mas, assim, graças a esse ciclo de amizade, as pessoas que a gente conhece no meio do caminho, as coisas vão se tornando um pouco mais leve, né? Mas, voltando aqui ao ponto dessa solidão do concurseiro, às vezes a gente até tenta se distrair com alguém, com outras pessoas, mas isso mais atrapalha do que ajuda. Por mais que a pessoa te ame, por mais que ela cuide de você, você vai ter que dedicar um pouquinho do seu tempo, do seu dia pra ela. Então, assim, atrapalha. Atrapalha. Não tô dizendo que você deve terminar seu namoro ou seu casamento, jamais. Eu só tô dizendo assim que se você hoje é solteiro, tá sozinho e estuda pra concurso, é a vida. Bem-vindo ao clube. E eu acho que você tem que aproveitar o máximo, né? Porque, no meu caso, eu pensava muito assim, poxa, se eu encontrasse alguém nesse meio termo, eu não ia poder me dedicar a essa pessoa, porque eu tenho um objetivo muito maior, que é ser aprovada. Então, assim, qualquer coisa que me tirasse da minha paz ou da minha rotina, eu sentia que me atrapalhava, entendeu? Então, eu imaginava, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível, o mais rápido possível, para que isso acabe rápido, entendeu? Quanto mais tempo você fizer as coisas meia boca, mais tempo você vai demorar para conseguir o que você quer. Outra dúvida que vocês me mandaram é como aprender com os erros nas questões para não errar mais. Primeiro, errar faz parte. E eu amo errar durante o processo de aprendizado. Por quê? Porque isso é uma boa garantia de que mais na frente, no dia da prova, eu não vou errar. E eu acho que o mais interessante disso é que eu vejo assim muita gente preocupada com a quantidade de questões que resolve no dia. Eu vejo gente compartilhando, eu fiz tantas, cento e poucas questões, 200, 300 questões. Aí, eu errei, sei lá, a porcentagem de 90% que a galera adora se passar, né, no Instagram, na internet. E eu, gente, sempre fui muito humilde. Eu vejo dessa forma. Não interessa a quantidade de questões que você faz no dia, né? Contanto que seja o seu máximo ali naquele período de tempo que você tem. Mais importante é você focar na qualidade. O que eu fazia? Eu resolvi a questão. Se eu errasse, eu ia tentar descobrir por mim mesma, assim, por que estava errado. Depois eu li nos comentários, se tivesse um comentário interessante, né? Porque sempre tem, eu anexava no meu bloco de notas ali para depois, de alguma forma, deixar aquilo no meu material. Se fosse PDF, eu copiava e colocava no meu PDF. Se fosse material escrito, que eu também fazia, eu sim, usava os resumos e também usava os PDFs. Então, eu vi um dia que eu tinha que encaixar aquele assunto e anotava, copiava aquele comentário muito bom e acrescentava alguma coisa se fosse necessário. Quando eu acertava uma questão, mas algum item me deixava na dúvida, eu também ia lá corrigir. Eu ia descobrir por que estava errado. Então, eu saía analisando item por item pra ver o que eu tinha errado, por que eu tinha ficado na dúvida, para que em outros momentos aquilo ali não aconteça. E também é uma forma de revisão. Eu adorava revisar questões. Eu acho que isso é uma das formas de você aprender com os erros, mas também não se preocupe, porque no início você vai errar sim, e é bem melhor que você erre em casa, treinando, nos simulados, do que na prova. Como controlar a ansiedade? Essa é a pergunta que eu mais recebo assim no meu Instagram. E eu acho interessante porque é um exemplo legal para dar para vocês sobre isso. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler um versículo para vocês que se encontra em 1 Pedro 5,7. Fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Antes de tudo, quando a gente fala em ansiedade, a gente já tem uma ideia de que é uma preocupação exagerada sobre algo do futuro que vai acontecer, né? Então eu sempre paro pra pensar e eu aconselho que você faça o mesmo. O que tá me deixando ansiosa é algo que eu posso controlar ou é algo que foge do meu controle? É algo que eu posso controlar. Tipo, eu preciso fazer uma atitude, eu posso tomar uma atitude em relação a isso. Então, eu tomo uma atitude, eu vou lá e resolvo. Depende de mim? Depende de mim? Então eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Mas, na maioria das vezes, é algo que não depende da gente. A gente tá tentando, de alguma forma, controlar o que não depende da gente. E aí, o conselho que eu dou pra vocês, não tem como vocês resolverem, entrega nas mãos de Deus, porque a gente muitas vezes fala que ama o Senhor, que confia no Senhor, mas na prática, quando a gente precisa mostrar isso, a gente amarela, volta pra trás. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês que eu vivi, né? Recentemente eu tinha um TAF assim muito difícil pra fazer. E óbvio, eu treinava, né? Já treinava, me dedicava bastante, era intensa nos treinos, mas chegou um ponto que eu precisava fazer a barra, por exemplo, eu precisava fazer um tempo absurdo na barra e eu conseguia fazer, só que tinha dias que eu fazia assim, parecia que eu tava morrendo, e outros eu fazia com sobra. Isso se aproximando do meu teste, do dia do meu teste, e eu pensei, meu Deus, porque eu não tô na minha cidade, tô longe de casa, tem pessoas me ajudando, tem pessoas acreditando em mim. O que é que eu vou fazer se eu reprovar? Mais uma vez, né? Pra quem não sabe, eu não sei se eu já gravei esse vídeo, se ele já foi pro ar, mas eu vou contar essa história que eu já reprovei no TAF. E eu pensei, será que isso vai acontecer de novo? Meu Deus. Isso me deixou muito aflita, mas eu pensei assim, parei pra pensar, bom, vamos lá. Eu paguei assessoria, eu treinei com antecedência, eu tô dando o meu melhor. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Não, só se eu tomasse bomba, né? E ainda pensei. Mas não tinha imaginado que eu pudesse fazer. Aí eu, então, vou confiar no Senhor, como eu sempre disse, né? Que eu confiaria. E ao mesmo tempo tinha aquela guerra na minha cabeça que eu pensava assim, poxa Deus, mas seria tão bom se o Senhor me ajudasse a manter uma constância. Por que que às vezes eu faço e às vezes eu não faço, ou faço morrendo, ou falta pouca coisa? Por que que isso tá mexendo comigo? Será que é meu psicológico? Por que que o Senhor não trata o meu psicológico pra eu chegar assim com sobra? Porque eu queria ir com sobra em tudo. Eu tava fazendo as outras coisas, outros testes assim com sobra, mas isso, a barra tava me deixando um pouco assim angustiada, sabe? Porque eu pensava, poxa, aqui em casa tem dias que eu faço morrendo, imagina lá eu nervosa. Como é que vai ser? Eu vou cair igual uma jaca mole. Então eu pensava assim, ficava nessa luta na minha cabeça. Mas não tinha o que fazer. Eu disse assim, não, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte, tá feito. O que o Senhor quiser pra mim, eu quero. E eu confio plenamente na tua boa vontade, perfeita e agradável, né? Eu confio muito na tua vontade e deu certo, entendeu? Esse é um exemplo assim que eu gosto muito de dar, porque foi o momento assim que Deus parece que ele provou a minha fé, porque eu sempre gostei de confiar muito na minha força, assim, eu sou muito esforçada, então eu sempre pensei assim, não, vou fazer o meu melhor, vou arrasar, vou isso e aquilo, eu sou tal. Mas Deus, ele me mostrou que mesmo eu sendo essa pessoa muito esforçada, muito dedicada, eu ia precisar dele, entendeu? E foi o que aconteceu, assim, graças a Deus, não tem outra explicação, assim, foi Deus, porque se dependesse de mim, da minha força, da minha confiança, da minha tranquilidade, não ia acontecer. E é isso que eu digo pra vocês, se não tá no controle, se não tem nada que você possa fazer, não tem uma atitude que você possa tomar, não depende de você, entrega nas mãos de Deus, que ele sabe cuidar muito melhor do que a gente. Então é isso. Se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo, então deixa o like, compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal também para receber notificação, para saber sobre as novidades, né, dos concursos, para saber sobre os próximos assuntos. E muito obrigada para quem ficou até aqui e até a próxima.